Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula pelo nosso grupo de estudos fundamentos psicanalíticos, pela nossa escola, que no momento se encontra no campo virtual Formação do Psicanalista. E hoje, na página 437, nós vamos estudar psicoterapia analítica de grupo, que, para quem já recebeu a ementa desse estudo, tá lá o livro do Zimmermann, que trabalha também psicoterapia de grupo. André, eu pensei que só na psicologia tinha isso. Não. É uma técnica desenvolvida pelo próprio Bion, ele aprimorou, mas nessa aula nós vamos ver o aspecto histórico, como se deu o desenvolvimento dessa psicoterapia psicanalítica de grupo. Dentre as diversas modalidades de psicoterapias, é imprescindível incluir aquela que tem uma dimensão grupalística, a qual comprovadamente tem revelado-se eficaz e de grande abrangência. Porém, que em nosso meio brasileiro ainda não encontrou um campo de aplicação clínico mais sistemático e consistente. A bem da verdade, as terapias sequer têm entrado um respaldo mais sólido e convincente por parte dos responsáveis pelo seu ensino nas diversas instituições formadoras de técnicos especializados na área de atendimento psicológico, psiquiátrico e psicanalítico. Igualmente, as cúpulas políticas das mais variadas instituições em todos os cantos do país não só recusam prestar o apoio necessário aos programas de atendimento psicoterápico grupal, como ainda muitas vezes boicotam o trabalho que vinha sendo desenvolvido por dirigentes anteriores. Conquanto tudo isso continue ocorrendo na atualidade, também é verdade que aos poucos, em uma forma ainda algo desorganizada, a psicoterapia de grupo vem abrindo um progressivo espaço de valorização. O propósito deste capítulo é situar o leitor nos principais aspectos que dizem respeito às grupoterapias e, para tantos, seguiremos um roteiro constante dos seguintes subtítulos: uma breve visão histórica evolutiva. 2, a conceituação de grupo. 3, classificação das grupoterapias. 4, fundamentos teóricos. 5, fundamentos técnicos. 6, indicações e contraindicações, alcance e limitações. 7, condições necessárias para a função de coordenador de grupo. 8, estado atual das perspectivas futuras das grupoterapias. Então, era uma das práticas do Zimmermann. Eu penso que você que está aqui assistindo essa videoaula, né? E geralmente essa aula de técnica é para o último ano nas escolas de psicanálise, né? É, ela dá aí um norte, né? No caso, se esse psicanalista for atender aí, digamos, uma família inteira, né? Ou ele é chamado na residência, ou a própria família vá no espaço desse analista atender. Eu não vejo diferença entre o trabalho técnico, grupo terápico, com o trabalho técnico de supervisão. A diferença é que na supervisão, esse analista que está ali à frente do grupo, ele vai ouvir os casos clínicos, vai fazer uma pontuação naquilo que o analista não está percebendo. É diferente ao grupo terapia, né? Em que esse analista terá que ter um jogo e um manejo clínico para não deixar, né, o grupo se tumultuar, o grupo se estranhar e se deixar levar por algum membro, né, da grupo terapia, seja familiar ou seja até mesmo um grupo, né, específico que está ali levando suas queixas no comum. Então, eu não vejo problema nisso. A diferença é que num encontro de grupos de supervisão, ali são vários psicanalistas, ou então pode ter a presença de psicólogo, por exemplo. Eu faço supervisão de psicólogos que me procuram, sabendo que eu sou um psicanalista, sabendo que eu não tenho uma base de formação em psicologia. Para quem não sabe,
minha primeira faculdade, né, foi teologia. Comecei num seminário batista, eu tinha uns 21 anos. O professor viu o que eu queria realmente, depois terminei os 5 anos, fui fazer mais 5 anos de teologia numa faculdade realmente com que tinha ali o carimbo, o reconhecimento do MEC. Então, eu deixo bem claro isso para eles. Aliás, para quem for procurar o meu nome no Google, vai encontrar o espaço onde eu atendo, vai encontrar o meu site, mas a minha abordagem, os psicólogos que vêm fazer supervisão comigo sabem que a minha abordagem é psicanalítica, base freudiana, como a minha formação foi numa escola, e é isso que eu estou implantando aqui na nossa escola, uma formação pluralista, nossa, enrola por causa da língua, né? Enrola, acaba enrolando. Tem certas palavras que a minha língua às vezes enrola. É, eu não só tenho uma formação só em Freud. Eu agradeço muito da minha escola que teve essa sensibilidade de nos apresentar de uma maneira sem pressa e com muito carinho, com muita calma, os demais teóricos, a Clay, o Winnicott, Sandor Ferenczi, Bion, o Jung, Lacan e professores que trouxeram de fora, né, conhecimento para aí agregar a nossa formação. E eu tenho uma notícia para você que está assistindo essa aula, para você que é aspirante da escola, né? A partir de janeiro, vou começar um grupo de estudos também que faz parte da formação da nossa escola, que é nas aulas da Melanie Klein. Vai ter um folder de divulgação nas redes sociais. Ah, André, eu sou obrigado a fazer? Não, mas ele faz parte da sua formação curricular. Vamos deixar isso aqui bem claro. Numa escola de psicanálise, o aspirante não é obrigado a fazer outros cursos que diz respeito que a escola está oferecendo, mas está ali aberto para ele poder estudar. Então, em dezembro agora termina esse grupo de estudos, mas as aulas continuam gravadas. Vocês vão assistir esses temas daqui desse livro aqui quantas vezes quiser, enquanto ainda não temos no nosso site para retirar essas videoaulas lá e colocar no site. Então, há pessoas que não são da escola que estão assistindo essa gravação, não é? Mas terão, a partir do ano que vem, a Clay, o Winnicott, até 2028, eu pretendo aí trazer para vocês, né? Até 2027, pretendo fechar aí começando com a Clay o ano que vem, né? O Winnicott depois, o Sandro Ferenczi fechando com o Bion, né? A clínica maior, grande, já temos aí a Soraya Gonzaga nos trazendo contribuições muito ricas, né? Final do ano agora, em dezembro, já estamos no final do ano, desculpa, gente. Irei sentar com ela, levar todo um planejamento de aula de todas as obras de Jacques Lacan, né? E ela vai ali nos trazer, dentro das possibilidades dela, uma contribuição da obra do Lacan para a gente. Então, eu penso eu, né, que, que, que esse analista deva ter todas as ferramentas que eu falo, teóricas e técnicas, dentro da sua própria formação, não é? Eu não vou trazer aqui psicologia para vocês, eu não vou trazer aqui nada que nos diz respeito à psicanálise, não espere isso de mim, não. O que eu vou trazer para a escola é psicanálise, é psicanálise. E uma breve visão histórica evolutiva, né? Posso dizer que as grupoterapias estão comemorando o seu primeiro centenário de existência? Isso se deve ao fato de que a inauguração desse recurso, grupo terápico, começou com J. Pratt, um tisiologista americano, que a partir de 2005, em, em uma enfermaria com mais de 50 pacientes tuberculosos, criou intuitivamente um método de classe coletiva as mais, as quais consistiam em uma aula prévia sobre higiene, os problemas da tuberculose, seguida de perguntas dos pacientes e da sua livre discussão com o médico. Esse método, que mostrou excelentes resultados na aceleração da recuperação física dos pacientes, está baseado na identificação deles com o carisma do médico,
compondo uma estrutura familiar fraternal, de apoio recíproco, embora realizada em bases empíricas, o método serviu como modelo para outras organizações similares, como, por exemplo, a prestigiosa Alcoólicos Anônimos, iniciada em 1905, e que ainda se mantém uma nova popularidade crescente. Igualmente, a essência do velho método prático está sendo revitalizada e bastante aplicada na atualidade, justamente onde começou, ou seja, no campo da medicina, sob forma de grupo homogêneo, homogêneo de autoajuda. Embora Freud nunca tenha trabalhado diretamente com o grupo terapista, ele trouxe valiosas contribuições específicas à psicologia dos grupos humanos, fazendo tanto uma forma de implícita pelos ensinamentos fundamentais contidos em toda a sua obra, como também, de forma explícita, pelos seus cinco conhecidos trabalhos, as perspectivas futuras de terapêutica psicanalítica, 1910, Totem Tabu, 1913, Psicologia das Massas e Análise do Ego, 1921, Futuro de uma Ilusão, 1927, Mal-Estar na Civilização, 1930, e sendo o de 1921 o mais importante deles, uma contribuição às psicoterapias de grupo. Então, nós vemos aí, aliás, né? Eu digo o importante de conhecer Freud. Eu sempre falo isso, né? Que Freud deu ponto de partida, né? Em alguns pontos de teoria, de clínicas, né? Como a clínica infantil, Melanie Klein é capturada, né? Por esse texto. É, é, do pequeno Hans, e dali ela começa, né, a desenvolver uma psicanálise voltada para a clínica da criança, né? Onde sua clínica ganha muita repercussão na Inglaterra e por aí se espalha por toda a Europa, né? Temos aí a Anna Freud com uma psicanálise pedagógica voltada para umas questões mais especificamente que é a análise do próprio ego dessa criança, né? Uma obra maravilhosa dela, né? Muito, muito boa. Então, penso eu, né? Que é importante conhecermos a história de como se deu, por exemplo, é, 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 com- é, esse livro tem um aspecto histórico da psicanálise, mas tem um livro chamado História da Psicanálise. Guarda esse nome, História da Psicanálise. Infelizmente, lamentavelmente, não tenho esse livro lá no Telegram, não tenho ele, né? Aliás, há muitos livros de história da psicanálise. Esse é mais abrangente, né? É, tem história da psicanálise na França, tem história da psicanálise na Itália, tem história da psicanálise em São Paulo, tem história da psicanálise no Rio de Janeiro, né? Datando as datas, né? Do começo desse. Agora, não podemos confundir história da psicanálise com história do movimento psicanalítico. Eu tenho visto alguns colegas fazerem assim uma uma confusão, né, da história do movimento psicanalítico que está lá na obra do Freud, né? Freud também vai falar do movimento psicanalítico, só que o movimento psicanalítico ele é mais institucional, né? É uma questão mais ética, é uma questão mais de performance, se dando aí o nascimento das escolas de psicanálise. Não devemos confundir história da psicanálise com história do movimento psicanalítico. História da psicanálise vai falar do desenvolvimento das teorias, como ela se deu, como foi que Freud desenvolveu as teorias, como a Clay, como o Winnicott, como o Lacan, como cada um desses foi aí fazendo seus acréscimos teóricos psicanalíticos, né? Então, eu peço a vocês que, por favor, dê uma lida lá, é, é, aqui mesmo no começo do livro, né? Tem aqui um capítulo específico que é sobre a evolução histórica da psicanálise. Ele faz aqui um resumo da história da psicanálise, né? Mas é um livro específico muito bom. É, é do Finney. Sim, do Finney. Ele vai falar uma coisa muito, muito boa. É dessa grossura desse livro aqui também é sobre a história especificamente da psicanálise. Há outros, né? Tem um livro muito bom também, O Tronco e Seus Ramos, que também fala da história da psicanálise, muito bom, né? Mas acho que para mim o Fine
tem uma pegada mais abrangente, né? Ele vai datando as datas e tudo direitinho, datando também a questão ali é, é, da. Como é que se diz, meu? É, das teorias, como se deu o desenvolvimento delas, né? Acho muito legal o modo como ele trabalha ali, né? Contribuições de Bion, né? Durante a década de 40, este eminente psicanalista da Sociedade Britânica de Psicanálise, fortemente influenciado pelas ideias de Melanie Klein, com quem se analisava na época, partindo de suas experiências com grupos realizadas em um hospital militar durante a Segunda Guerra Mundial e na Tavistock Clínica de Londres, criou e difundiu conceitos totalmente originais acerca da dinâmica de campo grupal, né? Entre as suas contribuições, vale destacar a sua concepção de que qualquer grupo movimenta-se em dois planos. O primeiro ele denomina como grupo de trabalho, opera no plano do consciente, está voltado para a execução de alguma tarefa subjacente. A este existe em estado latente o grupo de pressupostos básicos, o qual está radicado no inconsciente, suas manifestações clínicas correspondem a um primitivo ativismo das pulsões e das fantasias inconscientes. Bion formulou três tipos supostos básicos, né? O de dependência exige um líder carismático que inspire a promessa de prover as necessidades existenciais básicas do indivíduo e do grupo. O de luta e fuga, natureza paranoide, requer uma liderança e natureza tirânica para enfrentar um suposto inimigo ameaçador, né? E aparelhamento, também conhecido como o acassalamento, alude à formação de pares de grupo, no grupo, que podem acasalar e gerar a Salvador, portanto, é um dos supostos inconscientes para que se manter exige um líder que tenha algumas características místicas. Então, quem puder adquirir aí a obra do Bill, para quem está na escola, recebeu essa ementa, tem lá, eu botei Grupoterapia, né, que é de autoria do Zima, mas ele, para quem não sabe, Zima foi é, aluno, né? E também paciente de David Zima, não, David Zima foi aluno, né? Discípulo, né? E também paciente direto de Bion. Ele também escreveu uma obra maravilhosa, uma obra biográfica, que também, dentro dessa obra biográfica, também está lá na ementa que eu deixei para vocês, é, a vida de Bion, né? O seu conhecimento teórico e técnico, né? Como funcionava a sua clínica. Então, quem puder, dá uma olhadinha, né? Não sei se eu tenho um Telegram, mas se eu tiver, eu mando para vocês, caso vocês queiram ler, tá bom, gente? É maravilhoso. Nós temos aí um. Ah, André, mas aí são muitas demandas, né? São muitas transferências, sim, são muitas transferências. Por isso a importância desse analista se encontrar em análise. Por isso essa importância. Pela importância que Bale representa para a grupoterapia psicanalítica, cabe mencionar alguns dos aspectos que postulou. O grupo precede o indivíduo, isto é, as origens da formação espontânea de grupos têm suas raízes no grupo primordial, tipo a horda selvagem, tal como Freud a estudou. Os supostos básicos antes aludidos representam um ativismo dos grupos primitivos, incluídos o do reino animal, dependência durante certo tempo, luta e fuga contra os predadores, acasalamento para a sobrevivência da espécie, e que no curso de séculos acabam inseridos na mentalidade e na cultura grupal. A cultura grupal consiste em uma permanente interação entre o indivíduo e seu grupo, ou seja, entre o narcisismo e o socialismo. No plano transsubjetivo, esse ativismo grupal aparece sob a forma de mitos grupais, como exemplos, como são os exemplos dos mitos de Éden, Babel, Esfinge, Édipo.
A cultura exige uma organização a qual é processada por meio da instituição e normas, leis, dogmas, convenções e um código de valores morais e éticos. O modelo que Bio propôs para a relação que o indivíduo tem com o grupo é o da relação continente-conteúdo, a qual comporta três tipos: parasitário, comensal e simbiótico. Então, nós vemos aqui, né, que esse analista que vai trabalhar com grupo terapia precisa ter uma base, um pouco de conhecimento sobre sociologia, antropologia, história, né? Aquilo que eu falo sempre, né? Procure montar sua biblioteca secular, né? Procure ler um pouco de arte, cultura geral, esporte, não é? Foi como eu falei na aula dos sonhos. Vai trabalhar com interpretações dos sonhos, mas montou sua biblioteca. Ah, André, eu sei que o livro está caro, mas procura um sebo, ou então um vendedor andarino, como no meu caso. Eu tenho meus vendedores andarinos que me ligam, olha, tem um livro aqui, te interessa? Me manda foto pelo WhatsApp, vou lá e compro. Por exemplo, eu tive, eu não sei, é uma coisa que eu tenho comigo, né? É, eu chamo de sorte com relação ao conhecimento. é, Quando eu desejo uma coisa que eu me proponho a estudar, as coisas vêm ao meu encontro, né? Então, quando eu comecei a estudar a clínica de Lacan, que foi em 2022 pelo Instituto ESP, um colega que eu nunca vi, né? Ele é daqui do bairro do Grajaú, onde eu moro. Para quem não sabe, essa videoaula está sendo gravada diretamente da capital do Rio de Janeiro. Ele se deu a louca de doar todos os livros dele de psicanálise lacaniana. Ele deu a louca nele, né? E esse vendedor me ligou, olha, sei que... Então eu deixei para ele, olha, os livros que me interessam, né? São na área de psicanálise, teologia, filosofia, né? E dentro da filosofia fui abrindo os temas que me interessam, como é, antropologia social, né? Diversidade, docência do ensino superior, política, é, esse, vários temas que eu enumerei para ele, né? Então ele, olha, chegou uns livros aqui interessantes, acho que se interessa. Então, era um carrinho de supermercado cheio de livros da clínica lacaniana. Essa brincadeira aí eu dei mais 4 viagens, né? Pegando esses livros, né? Mas valeu a pena, tá me ajudando, né? A compreender essa clínica que para mim é difícil. Eu não sei como é que alguém que não leu Freud, eu não sei. Falo isso, que, sei lá, se diz lacaniano, não sei. Uma coisa é a pessoa ter aí, né, já um percurso e, né, vai, faz uma pós séria e, né, estuda, compra livro, lê artigo, vê vídeos, né? Tem bons vídeos hoje, excelentes, de psicanálise lacaniano. Tem do ESP, tem do Christian Durkheim, tem da Maria Homem, tem da Vera, tem bons vídeos aí maravilhosos, né? Que fala aí da clínica lacaniana, né? Dicionários maravilhosos também de Lacan, da clínica lacaniana. Então, não sei como é que alguém que mal leu Freud, mal sabe o que é transferência, pré-transferência, resistência, contra-resistência, impasse clínico. Eu não sei como pode dizer que é lacaniana, não sei. Eu juro para vocês que eu não sei. Eu tenho horas que tem coisas que eu fiz até uma brincadeira de ontem, acho que foi ontem, foi hoje, né? Eu falava assim, uma brincadeira que eu coloquei no meu story lá do meu Instagram. 2027 eu vou ter mais paciência, né? Mas tem coisas que às vezes chega o absurdo, né, gente? Chega o cúmulo do absurdo. Conceituação e importância de grupo. O ser humano é gregário por natureza. Ele somente existe em função dos seus interrelacionamentos grupais. Sempre desde o nascimento, o indivíduo participa de diferentes grupos em uma constante dialética entre a busca de sua identidade individual e a necessidade de uma identidade grupal e social.
Um conjunto de pessoas constitui um grupo, um conjunto de grupos constitui uma comunidade, um conjunto interativo de comunidade configura uma sociedade, né? A importância do conhecimento é, e utilização da psicologia grupal decorre justamente do fato de todo indivíduo passa a maior parte do tempo na sua vida convivendo, interagindo com distintos grupos, assim desde o primeiro grupo natural que existe em todas as culturas, a familiar nuclear, onde o bebê convive com os pais, avós, irmãos, babás, etc. E a seguir, passando por creches, escolas maternais, bancos escolares e além de inúmeros grupos de formação espontânea e os costumeiros cursinhos paralelos, a criança estabelece vínculos grupais diversificados. Tais grupamentos vão se ampliando, renovando na vida adulta com constituição de novas famílias e de grupos associativos, profissionais, esportivos e sociais, etc. Ou seja, é aquilo que o Lacan fala, né? Esse sujeito traz aí muitos outros dentro dele, né? Desde do seu nascimento, eu costumo dizer que é, eu vou pelo Winnicott, né? Eu vou pelo Winnicott. é, o que caracteriza um grupo propriamente dito, quer psicoterápico ou operativo ou preenchimento das seguintes condições básicas. Um grupo não é um mero somático de indivíduos, pelo contrário, ele se constitui como uma nova entidade, como leis e mecanismos próprios específicos. Todos os integrantes estão reunidos face a face em torno de uma tarefa e de um objetivo comum ou interesse de todos eles. Tamanho de um grupo não pode exceder o limite que põe em risco a indispensável preservação da comunicação, tanto visual como auditiva e conceitual? Sim. Nessa grupo terapia são quantas pessoas? 10. Né? Dá para ouvi-las? Claro, você não vai fazer uma grupo terapia de 40 pessoas, né? Mesma coisa uma supervisão clínica. Você precisa ouvir cada eh, analista com seus casos clínicos, de preferência em um grupo entre 10, 15 ou 20 pessoas. Passando disso aí você já não dá aí para ouvir todas as vozes ou fazer as identificações, né? Uma coisa importante nos grupos é o sujeito, o nome dele ser mencionado, né? Ou seja, tá dando lugar a ele, né? Então, esse analista que vai trabalhar com grupo terapia, mais uma vez eu deixo aqui claro, um pouco de conhecimento de história, sociologia geral, é, de mitologia, cada um traz aí suas diversas é, culturas, crenças, né, para o grupo, e cabe a esse analista ouvi-los, né, e dar a eles um, um, um norte dentro aí desse grupo terapêutico. Deve haver uma intuição, uma instituição de enquadre, de sete, o cumprimento das combinações nele feitas. Assim, além de ter os objetivos claramente definidos, o grupo deve levar em conta a preservação do espaço, os dias e o local, certo? E das reuniões, de tempo, horários, tempo de duração das reuniões, planos de férias, etc. A combinação de regras e outras variáveis que delimitem e normalizem a atividade grupal proposta, né? Então, o grupo se for entrar em recesso, tipo, no mês de dezembro, volta quando? Volta na segunda quinzena de janeiro. Tudo isso tem que ficar bem estabelecido. O valor dessa análise, né? É, se for, no caso, uma família, já deixa um valor único. Agora, se é um grupo, são grupos diferentes, né? Digamos que esse analista vai trabalhar aí com sexologia, né?
que tenha um valor que venha, né, bater com o valor total do grupo, né, mas que cada um ali se comprometa em assumir o valor daquele momento ali sendo proposto pelo espaço, né? Classificação geral dos grupos é válido a partir do princípio de que virtualmente a essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo, e o que determina as obras diferentes entre os distintos grupos é a finalidade para a qual eles foram criados e compostos. Se a finalidade é grupo terapia, é grupo terapia, né? Que esse analista saiba que o lugar dele ali é de uma escuta analítica, ele não está ali para contar piada, ficar brincando, ficar em devaneio, não. O foco é análise, análise. E ter demanda para essas muitas transferências que vêm de encontro a esse analista, né? Se é uma, se é um grupo terapia voltado a uma questão de relacionamento amoroso, se é uma grupo terapia voltada para essa questão de educação com os filhos, né? Ou compulsão sexual, que ele tem aí também, né, demanda para essas muitas transferências que essas vidas irão aí depositar sobre a pessoa dele. Por essa razão, dentro do vasto leque de aplicações da dinâmica de grupos, a classificação que aqui estou propondo fundamenta-se no critério das finalidades que se destina ao grupo. Ela parte de divisão genérica dos dois grupos, dos dois seguintes grandes ramos operativos e psicoterápicos, né? Um, grupos de ensino-aprendizagem, a ideologia fundamental desse tipo de grupo é que o essencial é aprender e aprender. A seu lema pode ser resumido na frase de que mais importante do que encher as cabeças com conhecimento é formar cabeças, né? Isso que é importante, né? Formar pensadores, né? Bion, ele tinha essa questão, né? Que esse, analisando, né? Bion perdia o foco, tanto é que toda a literatura do Bion, ele chama, né? Esse analisando para pensar, né? Aí fica essa briga, né? Uma briga tão desnecessária. Por que que a psicanálise não atende o favelado, né? Eu confesso a vocês que eu não estou com demanda ultimamente, né? Eu estou respeitando o meu momento, não estou com demanda para entrar nesse tipo de discussão. Acredito que em outro momento, quando eu estiver mais apaziguado com as minhas questões, acredito que eu possa sentar e participar de um grupo de discussão sobre isso, né? Mas para entender isso, você precisa entender aonde a psicanálise nasceu. A psicanálise não nasceu no gueto, ela nasceu na alta sociedade, atravessada ali com várias culturas da alta elite. Então, não sei, né? Psicanálise é para pensar. O camarada que mora, claro, não vou generalizar, ele está preocupado se vai ter comida em casa para comer e se a internet dele vai estar funcionando. Isso que é a preocupação dele. Dois, institucionais estão sendo crescente aplicados em escolas, sindicatos, empresas, instituições. Sim, André, então, eu entendendo da técnica, né? Volto a dizer, se puder ler lá o livro do Zima, Psicoterapia, né? Não sei se tem aqui, eu não sei. Deixa eu ver aqui, gente. Eu nem sei se tem aqui o livro dele indicado, né? Não sei se tem aqui. Não, aqui não colocaram. É, mas eu penso que seria bom, né, ter aí é, o livro dele que eu deixei lá na ementa, né, para vocês, né? Então, você pode atuar, por exemplo, nas escolas de Botafogo, já tem psicanalistas atuando, né? Empresas têm psicanalista atuando, não como psicólogo, mas como psicanalista em grupo terapias. Então,
aberturas para você aí interagir com o seu trabalho clínico, né? Fundamentos teóricos, vale repensar, repisar que a tendência da grupalização é imanente ao ser humano, ou seja, ela é inata, essencial, indissociável e permanente em qualquer cultura e geografia. Autores como Bill vão mais longe e afirmam que, historicamente, o grupo precede o indivíduo, ou seja, que as origens da formação espontânea dos grupos têm raízes no grupo mundial, tipo a horda selvagem, tal como Freud a estudou. Aliás, em certo momento em sua obra, Freud chegou a postular a existência do que ele denominou como instinto social, de tal modo que o indivíduo não existe sem um grupo, e a recíproca é verdadeira? Não, não reside. Não reside. Nós temos aí muitos discursos de muitos outros. Então, dizer, né, que somos livres é um pouco complexo. Esses são temas que eu fico repensando. Livres do quê? Se grande parte do que eu tenho de cultura veio do outro, conceitos, claro que alguns conceitos eu tenho que pesar na balança e ver se realmente vale a pena sustentá-lo, mas é. E assim, né? Estamos aqui também num grupo assistindo essa aula, aqui aspirantes se preparando para ser analistas. Eu estou fazendo aqui uma contribuição para vocês, e vocês também estão fazendo uma contribuição para a minha formação também. Então, estamos sempre aí, né? Precisando desse outro, dependendo desse outro, necessitando dele. Então, ninguém ama sozinho, ninguém odeia sozinho. Nós aprendemos a amar através do outro, ou através dos outros. Então, não sei. Há uns discursos aí meio estranho, né? Eu me amo sozinho. Como assim, colega? Você virou eremita, né? Em todo grupo coexiste duas forças contraditórias permanentes em jogo, uma tendente à sua coesão e a outra à sua desintegração. A dinâmica grupal de qualquer grupo se processa em dois planos, tal como nos ensinou Bion. Um é intencionalidade consciente, grupo de trabalho, e outro é que alude à interferência dos fatores inconscientes de cada um de todos, grupo de supostos básicos. No campo grupal, circulam ansiedades, as quais podem ser de natureza persecutória, depressiva, convulsional, aniquilamento, engolfamento, perda de amor ou de castração, que resulta tanto de conflitos internos como pode ir em função das inevitáveis e necessárias frustrações impostas pela realidade externa, né? Por conseguinte, para contra resta a tais ansiedades de cada um do grupo, ele como todo mobiliza mecanismos defensivos que tanto pode ser ser de muitos primitivos, negação, controle, onipotência, dissociação, projeção, idealização, defesa maníacos. Então, trabalhar com grupoterapia, você vai lidar ali também com as estruturas do id, ego, superego, né? A dinâmica grupal propicia perceber a presença dos conflitos estruturais, ou seja, aqueles que resultam da desarmonia das instâncias do id, ego, superego, delas entre si ou com a realidade externa, assim como também devemos incluir as subestruturas do ego, ideal de ego, real, alter ego e contra-ego. Então, trabalhar dinâmica, grupoterapia psicanalítica vai exigir desse analista um bom conhecimento teórico, um bom conhecimento teórico psicanalítico e também da técnica psicanalítica e também da psicopatologia. Por isso que eu indiquei para vocês esse livro aqui, tá?
Fundamentos psicanalísticos, teoria técnica. Eu tenho outros livros, né, que eu coloquei lá na ementa para vocês, que só trabalham apenas técnica lacaniana, ou técnica junguiana, ou técnica do Reich. Já o Zimmer não. Ele trabalha um apanhado de técnicas e teorias aqui de Freud, Bion, Lacan, Ferenczi, Winnicott, Melanie Klein, dando aí, né, para esse aspirante que vai exercer a clínica um escopo do universo psíquico do sujeito. Um escopo. E eu volto a dizer, isso é meu parecer, por favor, não leve para o lado pessoal. Penso eu que o analista hoje deva ter sim uma base teórica séria no pai da psicanálise que é Sigmund Freud, mas eu também penso que esse analista tem que ter sim um leque de conhecimento das demais escolas psicanálises que também deixaram aí heranças muito ricas e profundas para a nossa vida, né? Dentro do legado freudiano. Sim, fundamentos técnicos. Enquanto os fundamentos teóricos e as leis da dinâmica grupal que preside os grupos de forma manifesta ou latente, sempre estejam presentes e sejam da mesma essência em todos eles? É inegável que as técnicas empregadas são muito distintas e variáveis, de acordo, sobretudo, com a finalidade para a qual determinado grupo foi criado. Diante do fato de que existe um vasto pluriformismo grupalístico, é que, por conseguinte, também há uma extensa e múltipla possibilidade de variação nas estratégias, táticas e técnicas. Torna-se impossível pretender um único capítulo, esgotar ou fazer um detalhamento minucioso de todas elas. Por essa razão, vamos nos limitar a enumerar de forma genérica os principais fundamentos da técnica que diz respeito ao cotidiano, da prática grupal, de finalidade terapêutica. Então, dá para falar tudo numa terapia? Não, às vezes o paciente chega para mim e eu fico calado, né? Hoje eu vou falar tudo. E às vezes esse tudo que ele queria falar, ou que ele estava, né, ansioso para falar, ele vai falar de outro assunto e ele fala, caramba. Aí eu falo, próxima sessão, né? Eu digo próxima sessão. Não dá para falar tudo. Não dá para fazer tudo. Não dá para ser tudo. Mas o que que é possível? É isso, em novembro, dia 18 de dezembro, convido você, meu querido aspirante, e você que não é da escola, que faz parte desse grupo aqui de estudo, teremos uma aula com, com, com o Anderson, professor Anderson, que também é aspirante da escola, mas ele tem doutorado em comunicação. Ele vai nos trazer um seminário sobre a sociedade do cansaço. Então, você, meu convidado, venha, né? Desacelere um pouco, relaxe. O que que é possível, né? O que que é possível? Faça o que é possível e viva o momento, né? Viva o momento. Nossa vida é tão breve, é tão curta e tem coisas que às vezes a gente tem que chegar e fazer uma síntese do que é possível. Planejamento, né? O primeiro passo, por parte de um grupo terapeuta, quanto à sua tomada de decisão, de formação de um grupo, é o de traçar um planejamento quanto aos objetivos do mesmo, como ele fará a sua seleção e composição com as respectivas indicações e contraindicações. Assim como ele deverá estar apto a responder outras perguntas, como as seguintes: ele crê que reúne as condições mínimas necessárias de embasamento teórico, técnico e prático? Né? São perguntas que tem que se fazer. Né? Para que a qual finalidade e o grupo está é, sendo composto? Trata-se de um grupo de ensino, de aprendizagem, de autoajuda, de saúde mental, de família? Para quem este grupo se destina?
São pessoas que estão motivadas, são crianças, adolescentes, adultos, gestantes, psicóticos, empresários, alunos, neuróticos, mistos, etc. Houve algum devido critério de seleção? Como ele funcionará? Ou será tipo homogêneo ou heterogêneo? Aberto ou fechado? Com ou sem com terapia? Qual será o enquadre relativo ao número de participantes? O número de reuniões semanais, o tempo de duração das semanas das mesmas, será acompanhado ou não por um supervisor? Onde em quais circunstâncias e quais recursos? No consultório privado, em uma instituição, e nesse caso tem apoio de cúpula administrativa, vai conseguir manter a necessária continuidade de um mesmo local e dos horários combinados com o grupo? Né? Tudo isso aqui é importante, né, para esse analista que vai trabalhar com grupo terapia. É a questão da demanda. Se ele tem demanda, né? Essa semana na análise, um aspirante me trouxe a seguinte fala, mas eu não estou pronto para atender. Eu falei, que calma. O importante é que já está havendo sinais, né, de pessoas que estão reconhecendo o seu lugar, né? Às vezes você está assistindo aqui essa aula e falando, mas eu não estou pronto para atender. Não existe essa palavra em psicanálise. Nem eu estou pronto. Você acha que eu estou pronto? Não. André, você tem 21 anos de percurso analítico? Sim, e daí? Isso não me torna senhor da psicanálise, nem tampouco mestre da psicanálise. Muito pelo contrário, estou em formação eterna. Como diz Lacan, o analista não se aposenta, ele morre. Então, enquanto estiver aqui, na casa dos 50, 60, 70, enquanto houver pulsão de vida e fôlego para eu continuar aí fazendo a transmissão psicanalítica, eu vou continuar aprendendo. E falo sem falsa modéstia, falo com muita naturalidade. Então, eu digo para vocês com todo carinho, é preciso que esse analista saiba, peraí, eu tenho demanda, né? Eu quero trabalhar com isso. Primeiro, ele tem que haver desejo. Se ele tem desejo de trabalhar com grupo, né? Que ele possa ler bons livros, como eu acabei de falar, do Bion, como eu citar, né? Do Ziman, que Ziman tem um livro de autoria dele, que é sobre grupo terapêutico. Ler, participar de outros grupos de estudo também. Então, eu penso que é importante que esse psicanalista saiba realmente, com base teórica, com base histórica e técnica, de que o trabalho que ele vai assim efetuar está bem embasado clinicamente. Então, em grupamento, né? Os grupos terapeutas são unânimes quanto aos critérios de seleção dos indivíduos. E para a composição de um grupo terapêutico, alguns preferem aceitar qualquer pessoa para que pessoa que manifestar um interesse em particular de um determinado grupo, em formação ou em andamento, sob a alegação de que os possíveis contratempos serão resolvidos durante o seu próprio funcionamento. Outros, no entanto, entre os quais eu me filio, prefere adotar um certo rigorismo na seleção, ancorados nos argumentos que seguem. É muito importante e delicado o problema das indicações e contraindicações, como será melhor explicado mais adiante. Uma motivação por demais frágil, de quem o indivíduo selecionado acarreta uma alta possibilidade de uma participação pobre ou um abandono prematuro, né? Olha, foi bom falar isso aqui, abandono prematuro. Ainda existe uma fantasia, né, sobre a formação do analista, né? Gente, a formação do analista é leitura mesmo, é dedicação, né? Eu, eu volto a falar, né? Quem puder assistir a aula da Soraya, vai ter a parte 2 em janeiro, a formação
do psicanalista, o analista ele não é uma pessoa institucional, ele é uma pessoa da ordem da ética, né? Ele é fruto de um desejo, fruto da palavra desse próprio aspirante. Eu vejo pessoas que se dizem analistas, né, e que não sabem nem o que é uma transferência, e se formou numa instituição que cabe aqui eu não dizer, infelizmente aqui no Rio de Janeiro há grupos de banalização da psicanálise, né, que mistura, não sei, eu não posso dizer que é psicanálise, né, mas tem lá, como diz o Freud, né, que estão usurpando do nome da psicanálise, né, é, e aí a pessoa sai, né, não tem, não sabe o que é uma entrevista psicanalítica, não sabe o que uma estrutura psíquica, não sabe que a diferença de uma entrevista para um enquadro, e um enquadro não é na entrevista, entrevista esse analista não está analisando, ele está simplesmente escutando, né, esse candidato à análise, né? Então, eu penso que é importante, né, a pessoa saber realmente o que é uma formação de um analista de verdade, né? Enquadre sete, né? É, uma importante recomendação da técnica grupalística consiste no estabelecimento de um enquadre e a necessidade de uma preservação. O enquadre é conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam e normatizam e possibilitam o funcionamento grupal. Assim, ele resulta de uma conjunção de regras, atitudes e combinações, como, por exemplo, o local das reuniões, os horários, a periodicidade, plano de férias, os honorários, a eventualidade que haja alguma forma de pagamento e combinação desse aspecto deve ficar bem claro. O número médio de participantes, todos os aspectos formam as regras do jogo, mas não o jogo propriamente dito. O setting não se comporta como uma situação meramente passiva, pelo contrário, ele é um importante elemento técnico, porque representa ativamente as seguintes importantes funções: a criação de um novo espaço para reexperimentar, a ressignificar fortes e antigas experiências emocionais. Então, ele tem que ter sim uma base teórica muito boa mesmo, né? Como eu falei, e também cultural. Como eu falo cultural, e também intelectual, né? Um conhecimento histórico, sociológico, filosófico, ou então filologia, ler um pouco de teologia para que ele tenha aí um norte como aí conduzir, porque isso não será uma só vida, no caso, num processo de análise, serão ali, no caso, 15 a 20 pessoas, né? Onde ele terá que ter uma boa escuta analítica ali, né? E também a ética de preservar o grupo. O grupo precisa se sentir protegido, acolhido dentro dessa ética. Então, não é um trabalho de qualquer maneira. E essa ética e essa transferência que depositam nesse analista, o grupo se fecha ali em um grande para-analítico. Então, recomendação aqui para vocês, aqui quem puder, leia aqui, né? Quem puder, por favor, a página 281, entrevista inicial, indicações e contraindicações, contrato. O que mudou nas regras e técnicas ligadas por Freud, página 291. O SESC enquadre, né? Página 301. Lê, dá uma lidinha lá, gente. Psicanálise é isso. Você está aqui, volta lá. Para quem está no grupo das obras de Sigmund Freud, nós estamos estudando os três ensaios, mas a obra em si não é somente sobre os três ensaios. Começa sobre o estudo da histeria. Por que Freud está voltando ali nas questões histéricas e para dar entrada realmente no núcleo do assunto que é sobre a sexualidade humana, né? Então, psicanálise é isso, é você tá aqui, volta lá e assim vai prosseguindo. É importantíssimo entender essas coisas.
Então, quem puder ler também o capítulo que fala sobre enquadre, como eu acabei de falar, leia, para ter aí um norte. Manejo das resistências e contra-resistência, né? Não é fácil. Quem puder ler o livro, está dentro da ementa que eu mandei da aula da Soraya, um livro lá do Násio, Como Trabalha o Psicanalista, não é fácil para o paciente sustentar sua transferência. Não é fácil. André, é tanta coisa, essas aulas são muita coisa, sim, gente. Psicanálise é muita coisa, e essa muita coisa que daqui a pouco vai resultar em uma coisa só, análise. Então é um processo, e veja bem, eu não tenho nem passado como faz as escolas, artigo para vocês escreverem, artigo, apresentação de trabalho. Poderia fazer isso online? Posso fazer, posso até adotar, né? Então, a pessoa às vezes reclama, nossa, mas é uma aula por semana, uma videoaula dessa, né? Como também de Freud, é um capítulo, e mesmo assim tem gente que não lê. É uma resistência? É, uma resistência, mas eu vou entrar nesse lugar de paz, chamar a atenção do aluno? Não, não, é a formação dele. Quando ele estiver na clínica, o paciente não quer saber se ele entende ou não do que ele está passando. O paciente não quer saber, ele quer saber se esse analista tem aí a saída para o sofrimento dele. O melhor instrumento técnico que um grupo terapeuta pode ter para enfrentar as resistências que surgem no campo grupal é uma clara ideia da função que elas estão representando para um determinado momento da dinâmica psíquica do grupo. Assim, uma primeira observação que se impõe é que diz respeito à necessidade dele discriminar entre as resistências inconscientes, que de fato são é, obstrutivas e que visam impedir a livre evolução exitosa do grupo, e aquelas outras resistências que são bem-vindas ao grupo, ao campo grupal, porquanto estão dando uma clara amostragem de como o self de cada um, de todos, aprendeu a se defender na vida contra o risco de ser é, humilhados, abandonados e mal entendidos. Da mesma forma, é útil que a grupo terapeuta possa reconhecer quanto quais ansiedades emergentes no grupo uma determinada resistência se organiza. Ela é de natureza paranoide, medo de sua situação nova, de não ser reconhecido como igual aos outros, de não ser aceito por esses, do risco de vir a passar por vergonhas, humilhações, de vir a ser desmascarado, etc., ou de natureza depressiva. Então, tudo isso o sujeito passa em uma análise pessoal. Só que ele, numa análise de grupo, é um inconsciente coletivo. André, então, seria bom ter aí um bom conhecimento da psicologia analítica? Sim, com certeza. E por que não? E por, e por que não? Né? Se puder ler um pouco aí das. Ah, eu não tenho. Posso fornecer para vocês em PDF as obras completas de Carl Gustav Jung, mas que tem aí um leque de um escopo de conhecimento clínico abrangente. Quando você está, é, é, por exemplo, as aulas de quinta-feira são online, ao vivo. Eu estou lidando com vários inconscientes ali, e ali forma um gigantesco inconsciente coletivo. Estão ali numa só transferência, receber a transmissão do saber psicanalítico, é só isso. Agora, numa grupoterapia, estão ali com uma transferência tipo, em que momento? Gente, a cura assusta, assusta, a cura assusta. A pessoa passa tantos anos em um sofrimento, em uma penúria, em dor, né? E de repente a possibilidade de poder respirar um novo ar, a possibilidade de poder é, se enxergar como ser humano, como vida.
Isso não tem preço. Não tem preço. Então, cabe a esse analista que vai trabalhar com grupoterapia ter realmente esteja bem resolvido com as suas questões edipianas, narciso primário, né? Esteja bem resolvido com elas. Manejo dos aspectos transferenciais e contratransferenciais, né? Então, quem puder aí ler também, recomendo também como leitura juntamente com esse com esse com esse capítulo, eu recomendo, né? Ler praticamente quase toda essa quarta parte da técnica, né? Quase tudo. Da mesma forma como foi referido em relação às resistências, é necessário frisar de que, diante do inevitável surgimento de situações transferenciais, o manejo técnico adequado consiste em reconhecer e discriminar as suas distintas formas de aparecimento e de significação. Assim, cabe afirmar que o surgimento de um movimento transferencial está muito longe de representar que esteja havendo a instalação de uma neurose de transferência, ou seja, é legítimo afirmar que no campo grupal, inclusive no no grupo analítico, há transferência em tudo, mas nem tudo é transferência a ser trabalhada, né? No campo grupal, as manifestações transferenciais adquirem uma complexa maior do que no indivíduo, porquanto nele surge assim denominadas transferências cruzadas, que indicam a possibilidade de instalação de quatro tipos de níveis de transferência grupal e cada indivíduo para com seus pares, não é? Então, ele tem que entender, esse analista, praticamente de teoria, num todo, de história da psicanálise, de psicopatologias, de toda a parte técnica. E, claro, haverá ali um trabalho triplicado, porque ele não está atendendo somente um paciente, no caso, no seu set analítico, uma vez por semana ou dias intercalados cada um. Não, ele está atendendo ali entre 15 a 20 pessoas. E cada um com suas demandas, e cada um com suas transferências, cada um com suas expectativas, cada um com suas angústias, cada um com suas resistências, seus impasses. Então, cabe esse analista, né, ter aí, já que vai trabalhar com grupoterapia, não importa qual grupo, né, dentro aí desse aspecto, se vai trabalhar a questão família num todo, se vai trabalhar a questão é, dependência emocional, no caso aí neurose infantil, cabe a esse analista ter, né, esse escopo de conhecimento, só que agora um pouco mais explicado, um acréscimo de conhecimento cultural, né, um acréscimo de conhecimento intelectual, um pouco de conhecimento de história, como eu acabei de falar para vocês, conhecimento de história, filosofia, antropologia, sociologia, não é? Porque vai interagir ali com várias cabeças diferentes, mas que todas as cabeças diferentes estão ali com o mesmo intuito, buscar, né, uma solução para o seu sofrimento psíquico, né? O manejo dos ictus, né? Uma coisa é um paciente atuando na clínica, outra coisa são várias pessoas ao mesmo tempo atuando, né, dentro desse espaço. O manejo dos ictus, todos os técnicos que trabalham com grupos reconhecem a tendência dos ictus, que são as atuações é de curso particularmente frequente, que a intensidade deles crescerá em uma proporção geométrica, com a hipótese de que os indivíduos de caracterologia psicopática tenham sido incluídos na sua composição. Do ponto de vista a ser utilizado como instrumento técnico, é necessário que o grupo terapeuta reconheça os ictus e representam uma determinada conduta que se processa como uma forma de substituição, sentimentos que não consegue se manifestar no plano consciente, e isso costuma ocorrer devido a uma das seguintes cinco condições: quando os sentimentos representados correspondem aos fatos, fantasias, ansiedades que estão reprimidas e que não são recordadas, como Freud ensinou, e os que são de pesadas, segundo Bion,
ou que não são comunicadas pela verbalização, né? Então entra aqui na questão do Eight essa questão do paraverbal. Ele não consegue falar, mas está falando através além do verbo, né? Aquilo que Freud fala, né? Cala-se a boca, fala-se as pontas dos dedos. Sim, fala. O corpo, né? Então, uma dica para você que está aqui assistindo, leia o livro O Corpo Fala. Veja o filme Terapia de Choque, com Adam Sandler. Veja esse filme. Parece engraçado, mas tem ali, né, um grupo terapêutico sob a supervisão de um psiquiatra. Muito bom esse filme. Recomendo. Né? É engraçado, já perdi a conta de quantas vezes eu já assisti esse filme, de tanta gargalhada que eu já dei, mas é muito bom. Então, recomendo para vocês aí, tá, gente? É muito bom. Comunicação, partindo da afirmativa de que grande mal da humanidade é o problema de mal entendido, pode aquilatar-se a importância que os aspectos da normalidade, patologia, da comunicação dos grupos representa para a técnica e prática grupalística. Assim, o grupo é um excelente campo de observação de como são transmitidas e recebidas as mensagens verbais, como as possíveis distorções, reações por parte de todos. Um aspecto da comunicação verbal que merece atenção especial é que aponta para a possibilidade de que o discurso esteja sendo usado, de fato, não para comunicar algo, porém, pelo contrário, de que ele esteja a serviço da incomunicação. Então, por outro lado, não é unicamente a comunicação verbal que importa, por conta ela cada vez mais torna-se significante a importância das múltiplas formas de linguagem não verbais, gestos, tipos de roupa, maneirismos, somatizações, silêncios, choros. Então, uma coisa é um atendimento com a sua pessoa, né? Toda isso, toda semana, ele está ali observando detalhes do que está sendo trazido por esse paciente. Outra coisa é ele estar atento ali a 15 ou 20 pessoas, né? Cada um com a sua demanda, cada um com as suas transferências, cada um com as suas manias estranhas, cada um com os seus discursos e conceitos é, atravessados por fantasias, né? Atividade interpretativa, que é o ponto fundamental, uma expressão atividade interpretativa em lugar de interpretação, pelo fato esta última ser classificamente entendida no plano de um sistemático reducionismo ao plano do aqui e agora comigo, enquanto a primeira expressão permite supor uma maior abrangência dos recursos utilizados pelo grupo terapeuta, como é o caso do uso de perguntas que extingue reflexões, clareamentos, assinalamentos de paradoxos e contradições, confronto entre a realidade e o imaginário, abertura de novos vertices de percepção e significação de uma determinada experiência emocional, etc. Então, na questão aqui da atividade interpretativa, eu coloco o seguinte parecer meu: não ter pressa em responder, não ter pressa em fazer pontuação, né? À medida que você está há muito tempo em um percurso analítico, você vai vendo que o mais importante em qualquer análise, seja ela pessoal ou grupal, é a escuta. Não ter pressa, né? Escuta mais um pouco esse paciente, releva mais um pouco, vai até o momento certo de ver que pode fazer uma pontuação. Quando eu percebo que o paciente não está em condições de escutar, eu não pontuo. E quando eu sei que ele está cheio de certeza, eu não falo nada. Ele está cheio de certeza. Ele não está aberto a se escutar. Ele não está aberto a ter um outro olhar. Então, ele está cheio de certezas, está cheio de convicções, conceitos, está fechado, então, mas deixa ele falar, ele tá ali com a sua transferência, né? As funções do ego, a situação do campo grupal propicia surgimento das funções do ego, inclusive as conscientes, isto é, como os indivíduos utilizam suas capacidades de percepção, pensamento, conhecimento, juízo crítico, discriminação, comunicação, ação, etc. Por essa razão, trabalhar com tais aspectos
parte muito importante da instrumentação técnica. Então, é, digamos que um paciente num grupo aí de 20 pessoas, ele traga um assunto que vá abranger a todos. Perceber se é um colega que, não, isso aqui o analista falou na sessão passada, na sessão retrasada. Vai percebendo a função desse ego, capacidade de pensar, reflexão, memorização. Isso tudo é importante, mas isso tudo aqui é importante ver na entrevista para um trabalho de grupo terapêutico. Na entrevista, esse analista vai, né, ver o estado desse ego, né, como ele funciona esse ego. Papéis. Convém enfatizar que uma das características mais relevantes que permeiam o campo grupal é a transparência, o desempenho de papéis, posições por parte de cada um dos componentes. A importância desse fenômeno grupal consiste no fato de que o indivíduo também está executando esses mesmos papéis nas diversas áreas da sua vida, como familiar, social e profissional. Sim. Então, dentro de um grupo, cada um vai se colocando, vai se posicionando, né? Tem um momento após a terapia, observar quem organiza o lanche do pessoal, quem organiza ali é, é, os encontros fora do grupo, vínculos, né? Cada vez mais os técnicos da área da psicologia estão valorizando a configuração que adquire as ligações vinculares entre as pessoas, indo muito além do clássico e exclusivo conflito do vínculo do amor contra o do ódio na atualidade. Considera-se mais importante a observação atenta de como se manifestam as diferentes formas de amar, de agredir e as interações entre ambas. Além disso, Bio introduziu um importante vínculo do conhecimento que ele designa como letra K, o qual possibilita um melhor manejo técnico com os problemas ligados às diversas formas de negação, que explica a gênese de muitos quadros da psicopatologia, assim como também favorece ao técnico uma maior clareza na compreensão da circulação das verdades, falsidades e mentiras no campo grupal. Então, quais são os vínculos ali que está ali permeando entre o grupo, né? O que mantém esse grupo é fazer a leitura. Também, dentro da emenda que eu mandei para vocês, está lá um livro do David Ziman, a questão dos quatro vínculos, né? Então, quem puder, adquira essa obra, procura ler. Não tenho ele em PDF, mas quem encontrar, por favor, me encaminhe para me salvar lá no grupo de psicanálise do Telegram, tá, gente? É muito importante ter uma obra dessa lá para os alunos. O término do grupo. Pode haver duas possibilidades. Uma é de que o grupo termine, ou uma dissolução dele, ou para cumprir uma combinação prévia, como é no caso dos grupos fechados. A segunda eventualidade é de que determinada pessoa encerre a sua participação, embora o grupo continue, como é no caso dos grupos abertos. Saber terminar algo que pode ser uma tarefa, um tratamento, um casamento, etc., representa um significativo crescimento mental. Então, aí entra também a figura desse analista, como esse analista lida com essa questão de um membro que está se autorizando a sair do grupo, né? Está ali encerrando ali a sua transferência, mas não quer dizer que o processo de análise acabou. Não, não acredito nisso. Às vezes o paciente ou o aluno encerra uma transferência comigo, eu continuo acreditando que ele está levando alguma coisa daqui. Embora a gente que é humano, a gente sinta saudade, sinta tristeza, dependendo da forma como a pessoa saiu, né? Você sente, né? Você é humano. Então, eu penso que esse analista tem que ter, né, uma certa maturidade, saber respeitar, né, saber que esse paciente que está se autorizando sair do grupo, o processo de análise dele não está acabando. Muito pelo contrário, eu não acredito que um processo de análise acabe. Muito pelo contrário, a pessoa sai daqui, né, levando alguma coisa da análise, sai daqui dessa aula levando alguma coisa para a sua vida, para o resto da vida. Mesmo que eu nunca mais venha ver
essa pessoa ou conhecê-la, porque há pessoas que estão assistindo essa videoaula aqui que não é da escola. Já vi comentários de pessoas que é do Paraná, outras do Rio Grande do Sul, outras que é de outros países. Não sei como a pessoa conseguiu entender o que eu falo em português, mas enfim, assistam. E a pessoa alguma coisa está levando, né? Indicações de conta de indicações das grupoterapias, indicações, né? A grupoterapia é lato sensu, extensiva a todos os pacientes que não estiverem enquadrados nas contraindicações abordados logo a seguir. Em sentido estrito, pode-se dizer que em algumas situações a grupoterapia constitui-se como tratamento de escolha. Assim, muitos autores que têm uma sólida experiência do tratamento com pacientes adolescentes tanto individualmente como grupos, preconizam a indicação prioritária desses últimos, né? Outra indicação pode ser prioritária quando o próprio consulente demonstra uma inequívoca preferência para um tratamento grupal. Da mesma forma, sabemos que determinados pacientes não conseguem suportar um enquadre de uma terapia individual devido ao incremento de temores, como, por exemplo, de natureza simbiosante com o terapeuta. Por exemplo, pode acontecer do seu paciente que queira fazer o grupo terapia perguntar a sua prática clínica. Tem paciente que me pergunta: você trabalha com Freud e Lacan? Eu digo que sim. E às vezes faço uma acréscimo, não somente com Freud, Lacan, tem a Clay, o Winnicott, eu dou, né? Claro, são pacientes de ordem intelectual, pacientes que têm uma certa exigência inteligível, né? Quer saber quem é esse analista para que ela vai aí é, ceder, né? A sua cabeça para ele ter que dar uma olhadinha. Contraindicações, né? Partindo da hipótese que um grupo em formação seja de finalidade para uma agroterapia analítica e que ele seja misto, isto é, sem homogeneidade acima e mencionadas as seguintes contraindicações, e sejam mal motivados, tanto em relação à sua real disposição para o tratamento, longo e difícil, quanto ao fato de que ser especificamente em grupo, não é raro que algumas pessoas procurem um grupo terapêutico sob a alegação de que querem ter a oportunidade de observar como funciona um grupo, que vão unicamente em busca de um grupo social que lhe falta, e assim por diante. Eu, particularmente, não os incluiria em um grupo analítico, porquanto, com respeito a eles próprios, aos demais que participam, ardam e sinceramente do grupo, e assim mesmo tomam como critério mínimo e que pretendente esteja comprometido com o reconhecimento de sua necessidade de tratamento psicoterápico e com a seriedade de compromisso que ele vai assumir, sim. Vai depender desse analista também, o quanto ele está realmente comprometido com a análise dele. Tem pessoas que está viciado em grupo terapia. Está viciado. Às vezes ele vai ali para estar em grupo mesmo, não para se tratar. Está viciado em grupo terapia. Tem pessoas viciadas em grupo terapia. Tem pessoas que sabem os nomes de quantos grupos tem na cidade do Rio de Janeiro de grupo terapia. Alcoólicos Anônimos, de drogas. A pessoa está viciada em grupo terapia, mas não está ali para se tratar. Alcance e limitações, o potencial psicoterápico da dinâmica das grupoterapias parece-me ser de maior do que habitualmente ele é considerado em nosso meio, e naturalmente ao mesmo tempo. Ele também tem claras limitações em relação ao alcance, e é necessário reconhecer que a utilização dos grupos na atualidade extrapola em muito a sua utilização unicamente como terapia e fundamentação analítica voltada exclusivamente para a aquisição de um insight. Embora essa seja uma meta perfeitamente atingível, na verdade, as grupoterapias estão alcançando uma larga abrangência de aplicações que, de forma direta ou indireta, representam resultados psicoterápicos, como são os grupos que foram antes mencionados na classificação geral dos grupos. Então, tá.
tem crescido esse trabalho com grupo terapêutico, terapias no Brasil? Tem. É aquilo que eu falo, a exigência é muito maior em cima desse analista, em termos de conhecimento da própria psicanálise no todo, né? Como acabei de falar com vocês, um bom conhecimento da teoria, da técnica, das psicopatologias, que vai aí lidar, né, com diversos grupos que vá surgindo aí dentro da sua agenda e proposta de trabalho, né? Condições necessárias para a função de grupo terapeuta. Ele deve gostar de acreditar em grupos, esse é o papel desse analista, ser continente, capacidade para conter as angústias e necessidades dos outros e também as suas próprias. Empatia é poder colocar-se no lugar do outro e assim manter uma sintonia afetiva. Capacidade de discriminação para não ficar perdido no cipó das cruzadas de permanentes identificações. Funcionar como um novo modelo de identificação, né? Capacidade de comunicação, ser verdadeiro, senso de humor, né? Capacidade de integração e síntese. Então, tudo isso parte daquilo que Lacan fala, né? Desejo que a análise aconteça, seja no campo pessoal, ou seja no campo grupal, né? Que ele tem aí esse desejo, mas que sustente esse desejo de que ele vá dar conta de um grupo. De forma bastante resumida, posso dizer que os grupos terapêuticos não são os de funcionamento extremamente analítico, têm revelado um significativo desenvolvimento e uma progressiva demanda. São exemplos o emprego crescente de terapias de casal, de família, grupos de psicóticos hospitalizados, grupos homogêneos com pacientes bastante regressivos, grupos psicodramáticos e, sobretudo, os grupos de autoajuda. Esses últimos vêm revelando nessa última década uma é, expansão do aproveitamento notável, sobretudo em infindáveis aplicações na área da medicina. Então, nós tivemos aqui um resumo é, nessa, nessa aula de hoje, né? Já estamos chegando ao fim desse curso, sobre como que dentro da psicanálise existe aí uma técnica, uma abordagem terapêutica chamada grupo terapia psicanalítico. Tem o livro desse autor, tem um livro do autor, do mestre dele que morreu, que era o Bion. Então, a proposta aqui é que você, no final desse curso, né, você que é aspirante, você tem um leque de opções para você trabalhar na clínica psicanalítica, desde pacientes no campo pessoal, como também em grupo terapia, seja em escolas, seja em universidades, seja em hospitais, presídios, né? Então você tem um leque de opções e uma responsabilidade para com esse que busca aí um novo alento de vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de perguntar no grupo e até a próxima videoaula. Lembrando que em janeiro estarei iniciando para formas, a- fazendo parte da formação dos meus alunos, um curso das obras da Melanie Klein. Claro que você que é aspirante não é obrigado, mas faz parte da sua formação conhecer um pouco. Então, minha proposta para 2027, 2026 é começar com as obras de Melanie Klein. Serão aulas gravadas, é claro. Depois da Klein, irei para Ana Freud. Depois de Ana Freud, irei para Dona Winnicott. Depois de Winnicott, irei para Sandra Ferenczi. E estarei fechando com Bio em 2027. Então, desde já, muito obrigado a você. E vamos caminhando, meus queridos aspirantes e psicanalistas também que se encontram aqui em formação.